Salve, salve! Vamos falar sobre técnicas de esquematização. Vamos fazer esquemas. A maneira que as pessoas mais fazem esquemas é através das canetas marca-texto e também de resumos textuais. Tu deve fazer isso também, né? Todo mundo faz e não está errado. Não está nada errado utilizar a caneta marca-texto, fazer resumos textuais. Só que esse é o meio do caminho para chegar em esquemas eficientes. As marcações com caneta marca-texto não permitem que tu faça uma revisão eficiente. Por exemplo, vou botar aqui um conceito da informática. A memória cache é volátil. Ok. Aí tu vai lá com a tua caneta marca-texto, eu vou sublinhar, porque não tem como botar a caneta marca-texto no quadro, e bota assim, ó. Bota cache volátil. Porque são as duas palavras que tu quis destacar, e tu pinta com a caneta marca-texto. No momento que tu vai revisar, no momento que tu vai fazer a tua revisão, tu vai ler quantas palavras na tua revisão? Como assim? Tu pega a tua apostila e resolve revisar a matéria. E tu tem ali uma frase com duas palavras marcadas, as duas palavras em destaque. Quantas palavras que tu vai ler? Tu vai ler tudo. Tu vai ler a memória cache é volátil. Enquanto tu destacou duas, tu vai ler 1, 2, 3, 4, 5. Não tem como tu ler só o que tu destacou. É impossível, tu não consegue, tu acaba lendo tudo. E aí tu coloca isso para 50 páginas com 1000 palavras, tu destacou 300 e tu vai ler no mínimo umas 800, quizás 1000. Não tem como tu ler só o que tu destacou. Então isso torna a tua revisão ineficiente. É por isso que tu reserva um tempo para revisar e chega no tempo que tu reservou, 1 hora de revisão, 50 minutos de revisão, 30 minutos de revisão, tu acaba o tempo e tu não está nem perto de acabar tudo que tu tem que revisar. É assim que acontece. Resumos textuais. Tu vai lá e bota assim, a memória cache é volátil. Memórias voláteis são aquelas memórias temporárias que necessitam de energia para manter a informação. Tem tudo isso em um texto, né? Aí tu resume. Quando tu vai resumir, muitas vezes tu resume tanto que tu não entende a matéria. Daí quando tu vai olhar, não entende direito e tu volta na apostila. Acontece isso contigo? Acontece direto, toda hora. Então, marcações, resumos, é o meio do caminho para chegar em esquemas eficientes. E quais são os esquemas eficientes? São aqueles que fazem com que tu lembre da matéria conforme tu compreendeu. Um belo dia, foi lá, estudou, assistiu aula, leu o livro e entendeu. Pô, entendi. Depois de tu entender, tu esquematiza. Quando tu revisar os esquemas devem ser um gatilho para que tu lembre daquilo que tu já compreendeu. Isso é essencial. Tu tem que ter compreendido, faz o esquema é esse gatilho de memória para aquilo que tu já compreendeu, porque tu aprendeu efetivamente. E aí tu consegue aplicar nas questões. Quais são os esquemas que eu indico? Eu vou te indicar aqui 4 tipos de esquema e vou ensinar a tu fazer cada um deles. Os 2 primeiros são mapas mentais e mapas conceituais. O que são isso? Mapas mentais e mapas conceituais. Os mapas mentais têm um nó e ramos. E a ligação entre o nó e os ramos não é explicada no mapa. Por exemplo, eu tenho aqui tipos de memórias. Tipos de memórias. Esse é o nó central. E agora eu vou puxar um ramo. Então, eu tenho memórias voláteis e eu tenho memórias não voláteis.
Eu vou colocar uma observação em relação a cada uma delas. A observação eu vou marcar com um outro tipo de desenho. Em vez de botar um retângulo, eu vou botar uma elipse. É desejo meu, ok? Então, não voláteis são temporárias. Agora, as voláteis são o quê? Permanentes. Botei com elipse também. Quero puxar um ramo das voláteis para exemplificar. Então, aqui eu tenho nas voláteis memória cache. Memória cache. Tenho memória RAM. E tenho também os registradores. Já estudou memórias? Se tu já estudou, aqui está sendo uma grande revisão, né? Mas o objetivo aqui é te ensinar a fazer mapas. Fechado? O conteúdo, ele é só ilustratório, ou para ilustrar, beleza? Então vem, não voláteis, eu tenho o quê? O HD, eu tenho o SSD, eu tenho também, além do HD, SSD, eu tenho pendrive. Eu tenho a memória ROM. São memórias não voláteis, permanentes. Então, esse é um mapa mental. As ligações entre os nós e seus ramos não tem explicação. Tu que vai entender que as memórias podem ser, ó, essa ligação aqui indica o pode ser. Memória pode ser volátil, memória pode ser não volátil. Agora, essas ligações são o quê? Exemplo, né? Então, exemplos de memórias voláteis, cache. Então, a ligação, ela não está explicada no mapa mental. Tu tem que compreender a ligação. Já o mapa conceitual, tu coloca também muito similar ao mental, só que tu explica a ligação. Aí eu tenho aqui, ó, malwares. Malwares. E eu boto aqui, ó, são, ó, eu explico a ligação, são pragas. Malwares são pragas. E aí, malwares, boto aqui, ó, exemplo. Um exemplo de malware é o vírus. Então, o mapa conceitual, a ligação está explicada. É para conceitos mais complexos. Quando somente o nó e seus ramos não vai dar a ideia suficiente para aquele gatilho de memória. Quando o mapa vai ficar meio obscuro, tu explica a ligação e ele se torna um mapa conceitual. Por quê? O nó e seu ramo com a ligação explicada forma um conceito completo. Malwares são pragas, é um conceito completo da ligação do nó com o ramo e essa ligação explicada. Então, os dois primeiros esquemas que nós podemos adotar são mapas mentais e conceituais. Esses esquemas são muito bacanas, por exemplo, na informática, para estudar esses conceitos que eu falei, para estudar caminhos. As bancas amam os caminhos. Caminho do Word, caminho do Windows. Qual o caminho completo para colocar em negrito? Negrito, o caminho completo para tu encontrar o botão negrito no Word. Tá na guia página inicial, no grupo fonte, botão do N. Tu pode fazer um mapa para explicar isso. Ok? Depois dos mapas, nós temos as fichas. Então, vamos agora para as fichas de leitura. Ficha de leitura se aproxima de um resumo textual, mas não é um resumo textual. O que é um resumo textual? É aquele que simplesmente tu transcreve um texto para outro menor, dando a mesma ideia do texto original. Tu não pode mudar a ideia no resumo, né? Mas é isso é resumo. Então, no resumo, tu pega uma folha e transforma em meia.
Só. Tu não muda a forma de apresentação do conteúdo. Era texto, passa a outro texto, de menor tamanho. É isso. A ficha não. A ficha, tu vai utilizar técnicas de representação. Por que isso é tão importante? Porque é um momento na esquematização que tu está assentando o conhecimento que está sendo construído na tua cabeça, a tua estrutura cognitiva. A esquematização ela é uma fase importantíssima do aprendizado, porque é o momento de as melancias se acertarem. Tu não vai simplesmente engolir o que um professor falou, o que um autor escreveu num livro. Não é simplesmente essa deglutição. Tu vai pensar sobre. Essa transposição de um conteúdo de uma forma para outra auxilia no teu aprendizado, auxilia na tua compreensão, para que tu consiga compreender também da tua forma. Cada pessoa tem a sua forma de aprendizado. O conhecimento, ele é idiosincrático. O que é a idiosincrasia do conhecimento? É a relação de um para um. Cada pessoa tem o seu conhecimento. E ele é construído de acordo com as tuas vivências, as tuas experiências, de acordo com o teu ser. Quando a gente esquematiza, a gente tem que dar a nossa ideia. Claro que a gente não pode perder, desvirtuar a ideia original, mas a forma tem que ser nossa. Então, o resumo textual tu só diminui o tamanho. Nas fichas de leitura, tu modifica um pouco a apresentação. Por exemplo, vou fazer uma ficha de leitura de protocolos de rede. Protocolos de rede de computadores. Então, tu pega aquelas fichas pautadas, fichinha pautada, e vai fazer a ficha de protocolos de rede. Tu pega o material lá e vê que tem um protocolo que é o HTTP. Ele pode ser simplesmente HTTP ou ele pode ser HTTPS. O que é o HTTP? Ó, eu vou puxar do HTTP com a mesma cor. Começo a dar uma forma de ficha. Então, eu peguei uma cor para cá, outra cor para o S. Pode ser HTTP ou HTTPS. Então, o HTTP é o Hyper Text Transfer Protocol. E ele faz o quê? Esse HTTP, ele transfere as páginas da internet. É o protocolo de transferência de hipertexto, transfere as páginas da internet. Mas, se contiver um S, é o protocolo com camada de segurança, ele é seguro. E aí ele implementa criptografia e implementa certificação digital. Certificado digital. Esse é o HTTP ou HTTPS. Outro protocolo muito importante é o FTP. Cai direto. FTP. O FTP é o File Transfer Protocol. O que é o File Transfer Protocol? É o protocolo de transferência de arquivos. O protocolo de transferência de arquivos. Ok, fiz uma ficha já com dois conceitos. De acordo com o tamanho da ficha, o tamanho da tua letra, que tu consiga esquematizar bem, tu consegue botar mais 3, 4, pega o verso também, coloca mais outros conceitos
e aí tu vai tendo as fichas de protocolo de rede. Separa essas fichas de protocolo de rede, tudo no mesmo bolinho, que vai estar dentro de uma caixinha de redes de computadores. Vai estar dentro de uma pasta de informática. A organização das tuas fichas é muito importante, porque quando tu quer revisar um assunto específico. Não adianta tu parar e reservar uma hora para revisar a informática. Não, a informática é muito grande. Tem que reservar uma hora para estudar, revisar redes de computadores dentro de informática. Essa estratificação do conteúdo é muito importante. Então, tu vai estudar redes, tu pega as fichas só de redes. Fichas de leitura é legal para conceitos pontuais, que tem uma complexidade maior, que vai ficar difícil de fazer um grande mapa mental, o mapa mental vai estar gigante, e aí tu vai fazer fichas de leitura. O próximo esquema que nós vamos ver é o esquema da memorização mesmo, é o da decoreba, que é o flashcard. O flashcard é muito bacana, vamos lá para ele. Os flashcards permitem um estudo ativo. Normalmente nós fazemos estudo passivo. É quando a gente só lê e não causa emoção. Tem duas formas de realmente tu consolidar o teu aprendizado, que vai ter a lapidação final com a prática, tá? O aprendizado efetivo é aquele que nós adquirimos, nós construímos e aplicamos. Bom, mas antes dessa aplicação, que pra gente é o dia da prova marcar o X correto, nós precisamos aprisionar esse conhecimento na cabeça. Quem é da pedagogia, mais se enche de raiva quando eu falo isso. E eu curso o mestrado de informática na educação, então interajo muito com a galera da pedagogia, aprendo demais e cada vez que eu falo isso, o pessoal vai lá me dar uma estocada. Como assim? Aprisionar a informação, reter, adquirir. Tudo isso a gente faz no supermercado, né? Tu faz para reter, tu vai reter água de um vazamento. Adquirir, tu vai adquirir 1 quilo de arroz. O pessoal da pedagogia que fica bravo. Mas aqui o nosso estudo é focado em concurso público. Então eu quero realmente reter o que eu gravei, o que eu decorei aqui, marcar o X no dia certo e ir embora até o dia da posse. É esse o objetivo. Mas, normalmente a gente faz um estudo passivo. E eu estava falando que tem duas formas conhecidas de realmente tu memorizar, aprender, gravar, que é repetição e emoção. Se tu ficar falando 1000 vezes um número, tu consegue ligar para aquele número. Né? Tu olha uma placa, tem que ligar, e fica lá, 3239, 3239, 3239, 32, tu fica repetindo o número, repetindo. Chega em casa, tu consegue ligar. Só que se no meio do caminho alguém falar contigo e tu parar de repetir, já embanana, né? Qualquer coisa já embanana. Então, a memorização por repetição, ela é frágil. Ela funciona? Funciona. Já acertei muita questão de prova com repetição. Eu saía de casa até o colégio para fazer a prova, eu ficava repetindo alguma coisa que eu tinha visto na última hora, que precisava daquela memorização dura. Chegava na prova, abria, achava a questão e respondia. Funciona, funciona, mas é frágil. A outra forma é a emoção. Essa é realmente eficiente. Ela é responsável pelos nossos conhecimentos da vida inteira. Tu aprendeu uma vez determinado assunto que tu sabe pro resto da vida, mas tu aprendeu com emoção. Tu teve um trauma em alguma situação da tua vida que tu lembra até hoje. Tu teve um presente que tu ganhou algum dia da tua vida lá atrás, quando tu era criança, que tu lembra até hoje do momento que tu estava abrindo aquele presente. São situações de grande emoção que a gente leva para a vida inteira. Então a emoção é mais efetiva, eficiente, eficaz, todos aqueles F aí que a gente ouve, né? Contudo, como é que a gente estuda com emoção tecla de atalho? Quem é que olha para o Ctrl A no Word que é abrir, ou o Ctrl A no Windows que é selecionar tudo e sai emocionado com isso? Não tem, imagina! Ctrl C, Ctrl V. Cara, não existe tu estudar com emoção tecla de atalho. Então, tecla de atalho tem que martelar na cabeça, tem que comer com farinha, tem que usar técnicas para trazer microemoções. O flashcard é um estudo ativo. Ao invés de tu ficar lendo passivamente, Ctrl C, copiar, Ctrl V, colar, Ctrl X, recortar, Ctrl C, copiar, com uma repetição passiva, tu vai fazer uma repetição ativa.
O estudo ativo é aquele que a gente tenta lembrar, depois a gente confere aquilo que a gente tentou lembrar e causa uma microemoção do sucesso ou do fracasso. Pá, acertei, ou putz, errei de novo. O flashcard permite isso, permite um estudo ativo que traz microemoções. E como é que a gente faz flashcard? Um flashcard, ele é composto por um único cartão, isso aqui é um cartão. Frente e verso. Na frente, tu coloca uma pergunta ou parte de conceito e no verso a resposta. Então, tem que ser uma pergunta completa, tá? Uma pergunta completa, mas bem enxuta, bem enxuta. Por exemplo, atalho para copiar. Atalho para copiar. Todo mundo sabe que é o Ctrl mais C. Fechou. Frente e verso. O ideal é que tu separe em blocos por assunto e pinte com a matéria. A matéria na informática vai ser azul. Aí tu bota todos os flashcards pintados na frente em azul. O verso tu não pinta, para saber que aqui é a frente. E na hora de organizar, tu organiza mais rápido. Português. Pode fazer português? Claro que pode. Faz em verde. Legislação tal, em laranja. E aí tu bota cores diferentes para os teus flashcards para cada matéria. Assim, quando eles caírem no chão, se desorganizarem, tu rapidamente organiza por matéria e à frente tu sabe. Organização do estudo também é essencial. E como é que tu usa os flashcards? Tu olha à frente, tenta pensar na resposta. Se possível, fala a resposta em voz alta. Então, qual o atalho para copiar? Tenta lembrar e fala. Ctrl C. Fala antes. Aí tu vira o verso e confere. Quando tu confere e dá certo, tu pá, microemoção positiva. Quando tu confere e dá errado, tu pá, microemoção negativa. E isso é estudo ativo. Isso é muito, muito potente para o aprendizado. Quando revisar, como revisar o tempo, eu ensino tudo isso dentro do Informática de Mãos Dadas. Como usar cada uma dessas técnicas. Como organizar esses flashcards e quando voltar nos flashcards que tu está acertando ou está errando. Vamos então consolidar tudo que a gente aprendeu aqui hoje? Então aprendemos 4 técnicas de esquematização. Nós esquematizamos aquilo que nós estamos estudando para consolidar esse conhecimento e permitir uma revisão efetiva. Quando nós vamos revisar, nós revisamos os esquemas. Nós não vamos assistir aula de novo, ler livro de novo, porque isso gasta muito tempo. Quais são os esquemas que nós estudamos? Mapas mentais, conceituais, fichas de leitura e flashcards. Tu quer aprofundar nessas técnicas de esquematização? Quer entender qual matéria tu vai utilizar para qual esquema ou qual esquema em qual matéria? Quando revisar, como fazer tudo isso para que se consolide num excelente resultado no dia da tua prova? Então entre em contato comigo e vem conhecer o Informática de Mãos Dadas. É o meu plano completo de orientação e acompanhamento de estudo para concursos públicos. Conta comigo, a gente está junto nessa caminhada. Um grande abraço, um bom estudo e até a próxima!